queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Portugal Sem Filtro. Hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida que paira na maioria da cabeça das pessoas que decidem mudar para Portugal. Lisboa ou Porto? Pois é. Bom, para você que é novo por aqui, nós moramos em Cascais. Eu, como você já deve ter percebido pelo sotaque, sou carioca. O Gui... Não sou carioca. Olha só, sou um cara... Do mundo! Do mundo, cosmopolita, morei em vários lugares do Brasil, mas me considero paulista de coração. Você viu que se considera, mas não considero paulista Vamos de lá, coração. Propaganda enganosa, tu é da onde? A cidade onde eu cresci. Não, volta, tu é da onde? Mineiro! Você está falando mal de mineiro? Eu não, eu só estou falando que você não falou que é mineiro. Sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, criado em São Paulo. Belzonte. Mas com 10 anos de idade mudei para São Paulo e lá fiquei até os 37. Bastante tempo. Toda final da infância, adolescência, idade adulta e tal. São Paulo. Ou seja, ele São Paulo é incrível. Paulista. São Paulo é incrível. Vamos lá. Nós moramos em Cascais. Por que nós fizemos essa escolha? Porque ela que manda. Se dependesse de mim, talvez não fosse Cascais. Exatamente, gente. Quem manda é sempre a mulher na casa. Vocês sabem disso. Happy wife, happy life. Né? Exatamente. Exatamente isso. Olha só, eu queria um lugar que, de alguma forma, me remetesse ao Rio, né? E, principalmente, sol. Eu sou uma pessoa absolutamente solar. Eu preciso do sol. Os dias nublados, sabe aquela música da Adriana Calcanhoto? Cariocas não gostam de dias fechados, tempos nublados. Lembra? Cariocas são muito chatos. Gente, olha só, é paulista que casa com carioca. Mas, enfim, eu preciso do sol. Então, nós escolhemos Cascais para viver. Isso quer dizer que o Porto não é bom? Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o coração. Toda vez que eu vou ao Porto, que eu olho aquela cidade, eu olho aquela ponte, olho aquela ribeira, eu falo assim, meu Deus... Eu queria muito, pelo menos, fazer uma experiência de um ano. Mas não vai. Não, o Gui é louco pelo Porto. Louco. Eu adoro o Porto. E olha só, você vive falando, mas que Porto é frio. É que... Você assusta as pessoas desse jeito. Parece que lá é a Finlândia. Não, é mais frio. É mais frio. São Paulo também é mais frio. É uma cidade incrível. Por isso que eu nunca fui morar em São Paulo. Foi uma falha da sua formação cultural, eu diria. Não, gente, olha só, eu vou levantar e vou sair daqui agora. Não, mas é verdade, assim, o Porto, ele é uma cidade, ele é muito mais do que uma cidade. O Porto, ele te emociona. O Porto é genuíno, né? Eu acho assim, o Porto é genuíno. Lisboa é incrível, olha só, é incrível, mas é uma cidade que tem um ar, eu diria, mais... internacional. Talvez o Porto tenha preservado mais essas suas origens. A Invicta. Você que está na dúvida. Tem uma rixa, né? Olha só, todo mundo deve saber que existe uma rixa muito grande entre o Porto e Lisboa. Mais ou menos assim, tipo carioca e mineiro que se acha paulista. Como existe entre Madrid e Barcelona, entre Roma e Milão. Você tem esse tipo de discussão entre essas cidades, né? Não, para vocês terem uma ideia, não sei se você lembra dessa história. Quando a gente chegou aqui, eu fui conversar com uma senhora, como eu disse num outro podcast. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei buscando o que eu ia empreender. E uma das coisas que eu tinha pensado era o mercado de casamentos. Fui conversar com uma senhora, você lembra disso? E ela falando para mim, não, porque Lisboa é diferente, Lisboa é a capital. O Porto é praticamente um povoado. Fiquei olhando para a cara dela, um povoado? Uma província. Não, você tem 2 caixas no comboio, quer dizer, isso não é mensurável. Ou seja, eu fiquei tão impressionada com aquilo. Tem uma rixa, sim, né, entre Lisboa e Porto. E essa rixa passa por aquela questão seguinte, quer dizer, para as pessoas não digo nem o Porto, do norte, Lisboa representa o quê? Lisboa onde está o governo, é o cara que não trabalha, o serviço público está ali, está a praia, etc. Isso aí é interessante, porque o portuense ele é sutil ao dizer isso. Não, Lisboa está lá, o governo está lá, tem praia, quer dizer, querendo dizer assim, o lisboeta não trabalha e quem carrega o país é São Paulo. Desculpa, São Paulo não, né? O Porto, que carrega o país. Então, por isso que tem essa
essa rixa, né, existe, muito parecida mesmo com São Paulo. Assim, isso em todo lugar, inclusive no futebol. Né? Os dois grandes rivais, apesar de eu ser adepto do Benfica, né? Não sou adepto do Porto, mas existe uma rixa mesmo entre os dois maiores times do país. Agora, culturalmente, uma não deixa a desejar a outra, concorda? Você tem restaurantes incríveis, teatros, shoppings, uma programação ao ar livre. Aquele Parque Serralves, cara, aquilo ali é uma coisa espetacular. Né? Você não deixa, uma cidade não deixa a desejar, concorda? A outra? Sim, não, as duas têm total infraestrutura, e é engraçado, a gente vai total até oferta Porto, cultural, a gente vai mesmo muito nível Porto. Em termos de educação, de saúde, você não percebe essa diferença, né? Ok, o aeroporto internacional maior está em Lisboa, mas no Porto também você tem o aeroporto internacional. Sim. E quando a gente vai para o Porto é quando a gente mais se acaba nos restaurantes. Né? Porque assim, tem uma opção muito boa de restaurantes, a hotelaria é incrível. Então, assim, culturalmente, zero. E o que eu tenho percebido? Nós temos uma imobiliária aqui em Portugal especializada em atendimento de brasileiros. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, 30% das nossas vendas foram para o norte do país. A gente percebe muito esse movimento do brasileiro que só olhava para Lisboa, que só olhava para Cascais, falando assim, opa, deixa eu olhar lá para o norte. Sabe, você tem cidades, a gente fala do Porto, mas ali você tem Gaia, você tem Matosinhos, você tem uma região que é muito interessante, são duas preços cidades, menores. Patrícia, são duas regiões, né? Vamos falar da Grande Lisboa e da Grande Porto, que você tem assim um número de empreendimentos, né, nascendo muito grande. Maior do que às vezes a gente tem aquela ideia, Lisboa, o Porto são cidades antigas, então assim, só tem aquilo, quer dizer, já está tudo consolidado, não vai ter prédio novo. Não. É surpreendente. Esse Portugal não existe como mais. você tem empreendimentos nascendo, sendo construídos rapidamente, sendo vendidos rapidamente, tanto no Porto, e quando eu falo Porto, eu estou falando da região da área metropolitana do Porto, e mesmo em cidades mais próximas, e também da área metropolitana de Lisboa. Na verdade, assim, com total conhecimento de causa, quando eu olho hoje, quando eu vou ao Porto, você vê muito mais gruas do que a gente vê, por exemplo, em Cascais, que já tem assim, espaço zero, o Porto ainda tem muito lugar para crescer. Você vê naquela região de Gaia, aquela região de Matosinhos, Canidelo, nós vendemos muitos imóveis lá, porque você chega lá, o carioca então, mesmo não gostando do frio, ele olha o bairro e fala assim, caramba, eu estou no Recreio dos Bandeirantes há 20 anos atrás. Aquela delícia, o mesmo estilo de prédios, os restaurantes, a praia, a gente se encontra, né? É um mercado que tem crescido muito, surpreendente. muito. Você não vai a Paris e vai chegar assim, lançamento incrível, vista para o Arco do Triunfo, ao lado da Torre Eiffel. Você não vai achar isso. Não existe isso, não existe. Você não vai para Londres e falar, ao lado do Big Ben, vistas desafogadas. Não existe, né? Algum tipo de lançamento desse, porque já são absolutamente saturados, enquanto que em Lisboa e no Porto, nessas áreas metropolitanas, você tem uma efervescência mesmo. Exatamente, né? É impressionante. Então, assim, coisas importantes. O Porto é uma cidade que, quando você olha culturalmente, não deixa nada a desejar. Onde que é um ponto que, se você tem dificuldade com, mais do que o frio, eu diria que é com a luminosidade, com o sol. Esse é um ponto que você tem que olhar. Escolas públicas, hospitais, escolas internacionais, você é absolutamente bem servido no Porto. Sim. A comida, eu acho que lá você come talvez até melhor, não? Eu acho que sim. Não, gente, a comida lá é uma coisa assim... E essa coisa que o Gui disse, né? É o português raiz mesmo. Os vinhos da região, tudo bem, da região do Douro, você não fica nada a desejar. São melhores do que dos. E você que está escolhendo, olha o Porto com muito carinho, porque o mercado imobiliário lá ainda está com valores menores. Tem empreendimentos incríveis, novos. Você olha e fala assim, caramba, por que não?
Então, assim, eu olharia com muito carinho. Nós temos uma consultora no Porto espetacular, carioca, que foi morar no Porto, que é exatamente o oposto de mim, a Bianca. Exatamente. Ela chegou no Porto, e a Bianca tem até uma história interessante, ela é responsável por toda a nossa equipe de imobiliário no Norte. Para vocês terem ideia, a equipe nossa de imobiliário do Norte, ela está do tamanho da equipe de Lisboa, de tanto que o Norte não para de crescer. E a Bianca tem uma história interessante, porque ela veio para Portugal e foi pousando em vários lugares para ver aonde o coração cantava. E chegou no Porto, ela fala, não consegui sair mais daqui. Ela mora em Gaia, que de Gaia você tem aquela vista assim esplendorosa, fora as caves do vinho do Porto, que estão todo, o famoso vinho do Porto, né, que estão ali no cais de Vila Nova de Gaia. Olha só. Olhe com carinho as duas cidades, não fica achando que se você vai para uma, você está abrindo mão de alguma coisa incrível na outra, não, porque as duas são muito boas. O mercado imobiliário não para de crescer em nenhuma das duas. E se você vai para o Porto, nós temos uma consultora incrível lá, que é a Bianca, carioca. E se você vem para cá, Lisboa, Cascais, Oeiras, desceu, você fala com a nossa equipe, que a gente tem uma equipe incrível para te atender. 3 horas de trem você vai numa boa, numa cidade. Fora isso, gente, isso é incrível, tá? 3 horas de trem confortável. Menos de 3 horas. Eu agora só vou de trem pro Porto. Vou lá, tique, trabalhando no meu laptopzinho, sentadinha. Gente, é espetacular. Essa movimentação, essa mobilidade também. Muito chique você, muito europeia, né? Trabalhando no... gente, olha só, ele hoje tirou o dia para mim. Mas enfim, queridos, depois a gente vai falar, isso é um próximo episódio. Vamos falar de mobilidade aqui em Portugal. Isso é um tema muito interessante e importante para as pessoas. É isso aí, queridos. Muito obrigada pelo seu tempo. Um beijo grande e até o próximo episódio.